Como saber se encontrei o parceiro ideal? Você tá mais uma vez sozinho, cansado, frustrado, sem esperança, sem saber se você ainda tem solução, cansado de ter o dedo podre. Esse aqui é um vídeo que ele é uma conversa, tá? Não é nada roteirizado, nada estruturado, mas é uma conversa de alguém que já teve o dedo podre também, que hoje ajuda várias pessoas aí nos relacionamentos, até mesmo casais que já estavam separados, morando em casas diferentes, onde a gente consegue, ajustando esses pontos que eu vou te contar aqui hoje, mas você precisa estar disposto a se observar, encarar algumas coisas que talvez você não goste tanto assim, e se não fizer sentido num primeiro momento, você coloca do ladinho e observa, e com o passar dos dias você volta para ver se aquilo ali faz sentido, mas já não saia negando num primeiro momento. Porque o que a gente vai mexer aqui hoje são crenças e estruturas profundas, muito enraizadas dentro da tua mente, do teu ser. E se você chegou nesse vídeo hoje, talvez essa mensagem ela seja exatamente aquilo que você precisa. Eu sei como é que tá desse lado e achar que não tem mais jeito e que, sabe, eu acreditava até que eu precisava ir embora do país porque não tinha mais nada que prestasse. Realmente querendo fugir do problema e admitir que talvez eu fosse a culpada das coisas estar dando errado. E a partir do momento que eu comecei a olhar todas essas situações, a trabalhar, a desenvolver isso e me tornar a pessoa. E primeiro, eu quero te dizer que calma, que dedo podre é um padrão. E como todo padrão, a gente tem a liberdade de quebrar ele. A gente só precisa decidir. A partir do momento que a gente toma essa decisão, a gente precisa entender o que nos fazia manter este padrão de relações ruins. De entrar numa relação ruim, cair em outra. Sair dela, cair em outra. E viver nesse looping eterno. Quando a gente entende o padrão e a gente compreende o que nos faz manter nesse padrão, a gente consegue ter a liberdade para seguir adiante. Por que isso é tão importante? Porque primeiro, se você não decidir encarar isso e mudar o que precisa, não vai adiantar. E daí não adianta nem você escutar o resto. Porque primeiro de tudo a gente precisa dessa decisão, sabe? Brinca, às vezes a gente tem que ter a coragem de erguer o tapete e ver aquela sujeirinha que a gente varreu para baixo dele. Que a gente tá ali no cantinho, escondida sobre quem a gente é e que a gente não gosta de encarar. Só que só o fato de você ter coragem de levantar a bordinha e espiar já te faz muito corajoso, muito diferente. Já mostra que você quer resolver essa sensação de frustração e indignidade que está te incomodando aí dentro. Então calma, que tem jeito, dói. É um mertiolate dos antigos ainda que arde. Não é gostoso o processo. Só que quando a gente limpa esse pus da ferida, a gente tira essa sensação ruim, a nossa vida se transforma e a gente vê que pode ser cada dia um pouquinho melhor. Quando você toma essa decisão e essa coragem de encarar, você já começa dando certo. Isso porque esse padrão de dedo podre, ele nos mostra sobre a forma com que a gente se enxerga. E talvez esse seja o ponto mais batido, né? Se eu acredito que eu posso estar com alguém que vai me tratar de um jeito ruim, isso mostra a minha imagem pessoal, o que eu vejo de mim mesma. E aqui a gente precisa refletir como de fato está a tua autoestima. Você tá olhando no espelho e tá gostando do que você vê? Você está se sentindo capaz de encarar as coisas, resolver os desafios, a tua vida profissional, ou tá tudo uma bagunça, para não falar outra coisa aqui no vídeo? Se você sente que tá tudo mais ou menos, não tá tão bom assim, mas você faz esse esforço, isso já é alguma coisa, mas a gente precisa trabalhar para que isso fique ainda melhor. E se trabalhar para que fique ainda melhor, faz com que a gente precise olhar qual o padrão que a gente fez. Porque a gente tende a se tratar como adultos da forma que a gente era tratado como criança. E calma, não tô culpando pai e mãe de ninguém aqui, tá? Eu tô falando que a gente tende a repetir o padrão do ambiente que a gente cresceu. Então eu quero que você reflita por um momento. Como eram os relacionamentos de casal, de família, que você tinha, o que você via, o que você ouvia quando você era criança. Vou dar um exemplo. Homem não presta? É tudo igual? O que você ouvia? Ou não, filha, homens são pessoas fortes, corajosas. O que você ouvia? O que a sua tia, que era solteirona da vida inteira, falava? Ai, casamento para se incomodar? Depois que casou muda? Aproveita enquanto ainda está solteiro, porque depois que casa você perde a sua liberdade. Quais são os padrões que enraizaram na mente desse serzinho de luz que é você quando você era criança? O que você de fato via, sentia e ouvia?
E agora, percebendo esse padrão, anota num caderninho, pausa o vídeo e anota, por favor. Depois que você anotou, eu quero que você deixe essa folhinha de lado, porque depois você vai fazer um exercício com isso, tá? No final do vídeo vai fazer sentido. Como eu falei, vai botando de ladinho a informação. No final você vai olhar e tudo vai fazer sentido. Quando a gente entende o porquê desse padrão, a gente está começando a entender o motivo mais profundo pelo qual você vive se sabotando e entrando nessas relações ruins. Porque isso gera as crenças. E sem a gente identificar quais são as crenças que te travam, que te amarram, a gente não consegue ir adiante e realmente entrar numa relação boa. Porque a crença, ela determina quem a gente é, o que a gente aceita, o que a gente vive. A crença é o molde no meio do qual o seu pensamento é inserido e projetado. Então, se você tem um molde ruim, o resultado vai ser ruim. Se você tem um molde bom, o resultado vai ser bom. Isso se chama autorresponsabilidade. E quando a gente compreende isso, essa possibilidade de tornar tudo diferente, que está nas nossas mãos, só que a gente tem que ter essa coragem, encarar coisas que talvez a gente não goste ali dentro, nós podemos fazer diferente. Identificou as histórias, tudo que você ouvia sobre relacionamento quando era criança, listou isso. Agora a gente vai ver quais são os padrões que se repetem nessas histórias. Você vai destacar, a gente pega um destaca-texto mesmo, tá? Aqui, ó, dá um exemplo, pega o destaca-texto, passa lá e grifa o que mais se repete. Homem não presta, sua liberdade acabou, casamento é assim mesmo, no começo é bom, depois piora. Esses padrões estabelecidos, eles vão criar a realidade, você já entendeu isso. Agora, como é que a gente muda o padrão? Invertendo a crença. Como que a gente inverte a crença, Cris? A gente precisa criar uma história boa em cima disso. E aqui eu gosto, gente, de ter atenção no detalhe, que é uma armadilha até mesmo. Eu só compreendi ela muito tempo depois, eu até brinco com algumas pacientes minhas e eu falo assim, olha, não escute conselho de relacionamento de quem reclama do casamento. Se você escuta uma pessoa que reclama do relacionamento e leva a opinião dela como verdade, será que aquela pessoa sabe o que é um relacionamento bom para te dar uma opinião sobre um relacionamento? Será que aquela tia que te falava que homem nenhum presta, será que ela se amava, buscava ser uma mulher de valor? Ou será que fazia mais sentido eu jogar a culpa no outro, dizer que homem nenhum presta, continuar me afundando ali na compulsão alimentar e ficar solteira e dizer que a culpa é do outro? Será que ela tinha um relacionamento feliz para poder te dar um conselho? Primeiro, regra, olha como é a realidade daquela pessoa. O que aquela pessoa vive. E se for uma pessoa próxima, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas aí que falam de relacionamento, postam uma vida maravilhosa na internet, mas que estão lá conversando com o cunhado, coisa, vivem, né? Falando mal do parceiro. Ou quando tá falando com o irmão, quando tá falando pai e mãe, vive reclamando do parceiro. Se você tá diante de uma pessoa que reclama do próprio parceiro, essa pessoa não pode te dar conselho de relacionamento porque o relacionamento dela não é bom. E eu não tô dizendo que nunca vai ter um problema no casamento, porque sim, problemas existem. Porém, quando problemas existem, pessoas estão alinhadas, as duas pessoas adultas sentam, conversam e resolvem o problema com maturidade, discernimento, respeito, uma comunicação amorosa. Elas vão colocar os pontos a se melhorar, vão se resolver entre si. E, se necessário, com ajuda profissional ou de um pastor, de um orientador nessa relação. Não estou dizendo que você não pode falar do seu parceiro se você está numa relação tóxica. Você tem e deve que pedir ajuda. Muitas vezes, em casos graves que eu atendi de violência doméstica, o mais difícil era fazer a pessoa ver, né, a famosa síndrome de Estocolmo. Eu não estou dizendo que nesses casos você não pode falar. Nesse caso você deve falar e pedir ajuda, mas você deve falar e pedir ajuda e tomar a decisão de mudar. Por isso que eu falei da decisão antes. Se você não decidir mudar, encarar aquela sujeira embaixo do tapete, nada vai te salvar e você vai continuar no mesmo lugar. Então, de verdade, se você quer fazer diferente, tem jeito, mas você precisa seguir esse caminho. Até hoje foi o único caminho que eu encontrei que deu certo, gente. Eu fiz na minha vida, hoje eu replico na vida de todos os meus pacientes. E não à toa, eu recebo tantos elogios em relação ao relacionamento de casal. Sabe o que é? Eu ir ali na recepção liberar a paciente, o marido olhar pra mim sorrindo e falar, doutora, se precisar eu trago ela aqui todo mês. Não sei o que você fez com a minha mulher, mas ela tá incrível. E falar isso com brilho nos olhos, com admiração. Paciente que chegou aqui certa do divórcio. Então tem jeito, calma.
Quando você identifica esse padrão, identificou as crenças, mapeou, entendeu que você não pode ouvir conselho de uma pessoa que não tem um relacionamento feliz, aí te pergunto, né, sobra quem para ouvir? Uma pessoa que já fez essa jornada. Quando a gente compreendeu esses 3 pontos, percebe que algo dentro do seu coração já muda? Aquela sensação de angústia, desespero e desesperança começa a ter uma luzinha no fim do túnel. E o próximo passo é entender que se eu não sei o que eu quero, o universo vai me mandar de tudo. Aí você vai estar parecendo curva de rio, sabe? Para galho, para sujeira, para tudo. E você reclama com o universo, mas você não sabe o que você quer. Como é que ele vai saber o que te mandar? E quando eu comecei a ver o padrão e as crenças que eu tinha, eu fiz todo esse mapeamento em mim mesma, eu comecei a perceber que no fundo o problema é que eu não sabia o que eu queria e que a minha autoestima não era muito boa. Então eu fui trabalhando a minha autoestima, o que eu realmente gostava, parando de buscar validação externa e começando a me encher. Então eu brinco que se a gente tá um copo vazio, como é que eu vou transbordar na vida do outro, né? Tem que ser, para ser uma relação saudável, tem que ser 2 pessoas inteiras, gente, se relacionando e transbordando a vida um do outro. Porque se você esperar que o teu parceiro resolva todas as frustrações da tua vida, você nunca vai encontrar um relacionamento bom, saudável. O seu parceiro vai te auxiliar, mas ele não tem o dever de te suprir. Por mais que isso talvez não seja aquilo que você goste de escutar num primeiro momento, é um grande diferencial, porque mostra que a gente tem que se tornar primeiro para depois a gente compartilhar. E aqui a gente está elevando os níveis da nossa relação. A gente está saindo de uma relação onde um ganha e outro perde, que é uma relação dedo podre, indo para uma relação de crescimento e, por último, para uma relação de contribuição. A gente consegue chegar nesse estágio onde os 2 se sentem tão bem, felizes, realizados consigo mesmo, onde a gente cresce e contribui na vida um do outro, a gente expande junto, tudo que a gente faz é um transbordo, que é o ideal de relacionamento que a gente busca. Então, o que eu quero? Acho que essa é a pergunta de R$1 milhão. Você sabe responder? Eu, na época, não sabia. Então, o que eu fiz? Recorri a obras clássicas, Orgulho e Preconceito, e várias outras. Fui vendo em personagens, em padrões, em filmes, em todas as referências que eu podia buscar. Isso eu gosto, isso eu não gosto. E fui fazendo uma lista. Isso eu admiro, eu acho lindo, maravilhoso. Isso daqui não quero de jeito nenhum. Red flag. Ou seja, uma bandeira vermelha. Isso aqui é um alerta. Foge, Cris. Se tu vê isso, sai correndo. E fui fazendo essa lista, baseado no que eu tinha de acesso. Porque se eu acreditava que eu não podia depender de homem pra nada, eu precisava estar com a minha vida resolvida antes de casar, que eu precisava crescer e fazer tudo sozinha, pra daí então eu ser merecedora de ter um parceiro ideal. Pensamentos bem distorcidos, tá, gente? Mas eram os meus pensamentos. Eu fui fazendo com as referências que eu tinha, que na época eram esses filmes, era a literatura, eram essas obras de romance com cuidado, pra também não idealizar um filme hollywoodiano maravilhoso, onde não existe na realidade. Eu fui filtrando, fazendo essa peneira dos pensamentos naquilo que eu via, naquilo que eu acessava. E tudo que eu via que eu gostava, seja, sei lá, um comportamento, às vezes até de um colega em relação à namorada dele, eu falava, nossa, ele foi muito bacana com ela aqui. Que legal, vou botar isso na minha lista para o homem ideal. Ou não, isso daqui não foi legal, eu não aceitaria. E fui desenhando a lista. Primeiro de comportamentos, de caráter, de valores e princípios. O que pra mim é inegociável, não abro mão. Exemplo, eu, Cris, nunca gostei de uma pessoa para estar do meu lado na minha intimidade que fuma. Por quê? Eu sei que por trás de todo vício tem um problema. Tem um sofrimento, tem uma dor, tem uma angústia que não foi resolvida. E se a pessoa precisa se anestesiar o tempo todo com aquilo, talvez ela esteja fugindo do problema. E eu não queria uma pessoa que fugisse do problema, eu queria uma pessoa que resolvesse problemas. Percebe a lista se formando? Outra coisa, eu sempre admirei um homem mais cavalheiro. Eu acho bonito, eu acho charmoso. E aqui a gente precisa entender que coisas que a gente acha bonitas e charmosas são importantes, sim. Caráter é importante. E aparência também. Principalmente integridade e união dos dois. Ser verdadeiro, pra mim, negociável. Ter esse cuidado com o seu corpo, com a sua saúde. Uma pessoa que fosse igual e tratasse todo mundo igual, independente se era o funcionário, uma pessoa de rua ou uma pessoa muito importante da sociedade. Eu sempre busquei alguém que tratasse todos iguais, que não mudasse quem é por causa do ambiente. Fosse muito família, porque pra mim família é uma coisa importante. E uma pessoa que quisesse ser pai, afinal eu queria ser mãe. Uma pessoa
pessoa que estivesse disponível para mim. E sim, disponível, isso é muito importante estar na sua lista. Porque se você vê a pessoa ideal, mas ele é um colega de trabalho que é casado, adianta? Não adianta nada. É uma pessoa indisponível. Então, quando a gente vai tendo essa clareza e vai fazendo esse desenho com todas as características, e eu coloquei inclusive físicas, tá, gente? O que eu achava bonito. Por exemplo, eu acho bonito um homem com barba. Uma barba bem cuidada é lindo. Eu brinco que eu tinha até o desenho via, por exemplo, a pessoa meio de costas, assim, de perfil. Sabia, eu brincava sobre ir embora, eu falei isso no começo do vídeo, porque eu sempre admirei como os italianos eram românticos, gente. E presta atenção nisso, vocês vão ver como vai fazer sentido. Eu sempre achei bonito e muito elegante homens de terno. Gente, eu vim do direito. Isso pra mim era o normal. Sempre achei bonito um homem formal. Mas também sempre achei muito bonito um homem que é raiz, que vai lá, que faz o que precisa ser feito, que sabe trocar uma lâmpada, um chuveiro. Eu queria alguém que resolvesse os meus problemas, não que eu tivesse que ficar chamando um terceiro a cada coisa nova que surge. Então, quando eu fiz esse desenho, eu pensei, bom, vou ter que ir embora, né? Quem sabe com a minha cidadania lá, eu encontre um italiano romântico, que era o perfil mais parecido com o que eu tinha desenhado, e consiga ter uma relação legal. 6 meses depois que eu fiz esse desenho, eu sentei, me analisei e falei pro universo, é isso que eu quero. O Murilo apareceu na minha vida, e se vocês pegaram a minha lista, ele é a cópia exata, inclusive com cidadania italiana, por isso que eu falei que vocês iam dar risada. E se você parar pra conversar com ele, você vai ver que uns 3 anos antes ele me desenhou. Quando eu conheci os colegas de pós-graduação, da primeira pós-graduação dele, e eles me viram. Eu lembro até hoje da Thaís, esposa de um dos melhores amigos dele, olhando pra mim e falando, eu não acredito. Curso, altura, jeito de ser, de pensar, características físicas, todas iguais à lista dele. A gente já estava destinado um ao outro, pra quem acredita em destino, em Deus. E no momento que a gente se viu, gente, parece que o mundo parou. Eu lembro até hoje de estar entrando no ambiente onde ele estava. Foi, assim, uma obra do destino. Imagine que meu pai e minha mãe eram pacientes do Murilo. Eu lembro, dia 8 de janeiro, 2018. No dia anterior, meus pais receberam uma ligação urgente. Tinha saído um resultado de um exame de câncer do meu pai. Minha mãe tinha consulta marcada com o Murilo, horário confirmado. Era domingo, dia anterior. Não tinha como a secretária encaixar outra pessoa no lugar. Ela olhou assim e falou, posso mandar outra pessoa no lugar? Vou encaixar minha filha, porque é um desrespeito com o profissional, né? Com a agenda dele, eu fazer isso. A secretária deu ok pra ela e eu fui no lugar nessa consulta totalmente contra a minha vontade, descabelada. Eu levantei, caí da cama, só escovei os dentes, tomei um banho e fui, sabe? Com qualquer roupa de chinelo, porque ele tava atendendo na casa de um empresário vizinho nosso. Hoje nosso padrinho de casamento era algo assim só pra família, então fui nessa intimidade de uma roupa mais informal. E eu lembro que quando a porta se abriu e eu comecei a subir, ele tava assim parado arrumando o jaleco. Ele me olhou, eu olhei pra ele. E o primeiro pensamento depois dessa pausa que teve foi, você é aqui? E como assim você? Eu ainda não te conheço. Só que eu conhecia, porque eu já tinha desenhado isso na essência, na alma, feito esse escopo. Quando isso aconteceu, com todo respeito, tá, gente? Antes de qualquer coisa, eu ganhei alta dele. Ele me atendeu, fui pra casa, tudo super profissional. Voltei cerca de uma semana depois, sem a minha enxaqueca crônica, que já durava 5 anos. Quando eu voltei, ele me deu alta. E aquele dia à noite, trocamos umas curtidas de fotos depois que ele me deu alta. E aquele dia à noite, conversamos. Sabe assim, quando tu já tem a certeza que é a pessoa certa? Porque você tem a clareza daquilo que você pediu. Eu tô contando essa história pra vocês porque ele era tudo que eu desenhei e eu era o que ele desenhou. Ele pediu alguém que ele pudesse ajudar. E foi ele que me curou de dor crônica, gente. 5 anos tomando faixa preta pra enxaqueca foi, assim, bem desafiador. Um dos motivos pelo qual também minha autoestima era ruim, enfim, várias coisas. Um dos motivos pelo qual eu faço esse trabalho hoje com tanto amor e carinho, desculpa, não tem como não se emocionar, porque realmente é algo muito verdadeiro dentro de mim. E eu queria que todo mundo pudesse sentir esse amor, porque a partir do momento que eu permiti com que alguém me ajudasse, que eu entendi que eu não precisava estar formada, com um trabalho estabelecido, tendo meu próprio carro, tudo resolvido para eu poder me casar, que sim, eu podia crescer junto
com ele e que crescer junto era muito mais fácil, porque um apoiava o outro. Quando eu fui reprogramando todas essas crenças dentro de mim, a minha vida se transformou. Hoje, né, depois de todo esse tempo, a gente continua, né, nesse mesmo padrão, brincadeiras. Ele sempre falava que no dia que ele conhecesse a pessoa ideal, ele ia namorar, noivar e casar em 1 ano. Eu falei, a gente só não casou num ano porque eu falei que eu não ia casar antes de terminar a faculdade. Então, a gente casou 1 mês depois da minha formatura. Mas a gente saiu 2 vezes, ele me pediu em namoro. No mesmo ano, 6 meses depois, a gente já estava noivo, foi morar junto. E depois de 1 ano, a gente se casou. Essa profundidade, esse transbordo, esse amor, é o que de fato... assim, eu desejo do mais profundo do meu coração para sua vida. E eu fiz questão de abrir isso para você porque eu quero que você veja, você tem solução. Imagina, eu tava decidida a ir embora, a fugir do país dos problemas, achava que isso ia resolver. Tinha que ser um italiano romântico. Encontrei um que fala, canta, e é exatamente assim, numa cidade próxima à minha. E o destino me apresentou ele não quando eu estava arrumada, com um externo super maravilhoso. Mas não, me apresentou ele num momento de fragilidade, dificuldade. No momento onde eu abri o meu coração e falei, ok, coloco nas tuas mãos, Deus, porque é isso aqui que eu quero. Se isso for para mim, for da tua vontade, eu sei que vai acontecer. De uma forma ou outra no teu tempo. Então, confiei e entreguei. Só que primeiro eu tive que me trabalhar e desenvolver a clareza. A partir do momento que fizer isso, na hora certa, veja, pra mim demorou 6 meses, mas pro Murilo demorou 3 anos. As coisas vão acontecer. E hoje, graças a tudo isso, eu consigo ajudar várias pessoas a sair dessa história de dor, de sofrimentos nos relacionamentos, porque é uma coisa muito ruim você se sentir sozinho, não merecedor e ter esses conflitos, gente. Tudo isso que eu falei aqui com vocês hoje, como eu falei, é uma conversa. Não foi nada roteirizado, foi do meu coração. Tanto que me emocionei várias vezes. É porque relações são coisas da alma. Então cuidado com essas armadilhas e com hackzinhos, que hoje em dia tem muito guru, gente, na internet falando um monte de coisa. Ah, é porque se o homem tá saindo de camisa de time, ele não presta. Ah, é porque se ele não tem um carro, não sei o que, ele não presta. Cara, cuidado, cuidado. Essas pessoas que falam aí tudo isso, a gente precisa ter cuidado quando a gente olha os relacionamentos, históricos de agressão, às vezes, de quem tá falando essas coisas. Filtre tudo isso, tá? Peço perdão por me delongar, mas é que sem entender o contexto, o caminho e o processo, não tem como a gente mudar. E coisas profundas, elas têm sim correção, tem jeito, mas a gente precisa achar esse ponto certo dentro de nós para que isso mude. E não tem como fazer isso de forma superficial, então demandava um vídeo longo. E se fez sentido, por favor, deixa o teu like para a plataforma saber que esse conteúdo te ajudou. E se fizer sentido, também compartilha com alguma amiga que você goste, que está passando pelo mesmo desafio que você. Isso me ajuda e motiva a trazer cada vez mais esses conteúdos assim, de alma, de pessoa para pessoa, que já passou por tudo isso. Uma ótima semana, fiquem com Deus.